Oi, oi, pessoal, ao vivo aqui de novo, superando os probleminhas técnicos, mas hoje nada vai atrapalhar esta live. Vamos tentar mais uma vez. Já entrou ligação, já saiu ligação, mas vai dar certo. Vamos lá. O bom que eu já tô vendo aqui o povo querido para me acalmar. Vai, manda coraçãozinho, manda oi, que é pra ficar calma, corre lá, amiga. Vou tentar convidar a Rosa Coquet mais uma vez. Agora, convite mandado. Oi, Rá. Pode acalmar, bonitinha. Pode acalmar. Nossa, calma. Tá tudo bem? Peraí que eu tô voltando pro corpo, só um minutinho. Tá bom. Vê se tá bom minha foto aqui. Eu tenho uma luz. Tá ótimo. A gente fica Acho que só esperando, a né, Rá? câmera é um É pouquinho mais rapidinho, é uma menos o teto. conversa. É uma conversa só, mas a gente fica esperando o dia todo, né? Fica, fica assim, a gente fica em prol, né, desse momento, apesar de ser uma conversa sem roteiro, uma conversa Gostosa. leve mesmo, Que a gente pode até gostosa. esquecer que está conversando online. A gente pode conversar só aqui, né? Pode, mas a ideia de ser online é porque tem tanta gente querendo participar dessa conversa. Eu nunca vi tanto carinho, Rosa, Não, tanta é muito gente querendo estar engraçado. junto. Quando eu apareço, assim, que eu ponho alguma coisa, as pessoas me escrevem também. Aí eu fico, assim, uns dias, todo mundo falando de mim. Eu fico tão visível para mim mesma que eu até assusto. Depois eu fico quietinha, sabe? Mas agora eu estou visível. Eu Mas, sei que enfim, nós estamos nessa era do digital, onde tornou isso mais possível, né? E eu estou muito feliz de você ter aceitado esse convite. Você sabe que eu demorou um paquero pouquinho, né? com você. Tive a cara de pau, tive que, vem, porque de fato você vai entender talvez um pouquinho mais hoje, né? Porque esse carinho especial é algo que atravessou a minha vida pessoal e profissional, né? Eu E sei. você vem fazendo, exercendo influência há muito tempo sobre mim, assim. Quantos Então anos, hoje, da depois. primeira vez que eu te vi? Quantos anos? Você não tinha nenhuma Ai, vez, eu porque acho. estava grávida do primeiro bebê. Não, na verdade, a primeira vez que eu te vi é diferente, né? Porque eu te via lá no congresso ainda Ah, você via no estudante e tal. congresso. Ah, é verdade. Aí eu vou contar, mas já deve fazer assim, uns 20 anos. Ixi, Mas que a gente esteve juntas, assim, pessoalmente, aqui em Fortaleza, acho que tá com uns 8 anos. tá. 8 anos, que é a idade Não, do meu teu filho primeiro mais bebê. velho tá com 9, meu filho mais velho vai fazer 10. Foi na gravidez. Foi na Foi na gravidez, no gravidez? comecinho. Então, pronto. Olha Eu que lembro fase, muito né? bem. Eu lembro que você estava grávida. Mas que bonito, né? Tem Então, 2 meninos e uma menina, né? Dois isso. meninos e uma menina. Meu Deus, mãe de 3. Parabéns. Pois então, já que a gente começou por esse ponto, né? Eu lembro que a primeira vez que eu li o Sobrevivência Emocional, eu não tinha, nem pensava em ter filhos, né? Então, acho que eu pulei a parte, assim, dos agradecimentos ali da introdução, não reparei que você também é mãe de 3 filhos. E avó de 9 agora. Eu tenho 9 netinhos. Ai, que Incrível, né? alegria, gente. Que coisa E neto, gostosa. vou te contar, é engraçado quando a gente pensa na dependência, porque neto também depende de você em muitos momentos. E também você perde paciência, porque eles fazem o que fazem, né? E é muito interessante. Um dia eu vou escrever um livro sobre avô e neto, porque é uma Ah, relação escreve, por diferente. favor. Pois é, não sei se vai dar tempo. Mas, enfim, tá. Eu tive 3 filhos. E na época que eu tive as crianças, eu não sabia essas coisas que eu sei agora. Eu não tinha tanto livro, nem tinha. Eu estava fazendo terapia, né? E eu brigava com as crianças. Na verdade, tive uma mãe bastante autoritária. Então, eu tinha um estilo. Eu sou uma pessoa diretiva, firme, não sei o que lá. Mas aí eu fui fazer o Bustos. E aí eu tinha tanta culpa, que outro dia eu ouvi você falando da culpa. E foi muito interessante, porque eu comecei a mudar ao longo enfim,
Meus filhos foram crescendo, eu fui mudando e melhorando, né? E pedi muitas desculpas. Muitas. Pois então, eu quando reli o livro agora que comecei, né, já me emocionei nesse começo, imaginando essa mulher com 3 filhos, agradecendo a sogra, aqui também uma grande base segura no cuidado com Minhas os meus filhos, é a empregadas, sogra. minhas empregadas todas. Eu tive muita gente que me ajudou. Muitas mocinhas que foram... Muita gente boa que eu tive comigo, porque eu não tinha mãe. Minha mãe morreu 15 dias antes da minha primeira filha nascer. Então, realmente, as mulheres do backstage de uma mulher que trabalha são muito importantes. Não, demais, demais. Agradecer aqui. Inclusive, só estou aqui agora porque elas existem, né? Tem alguém ali me ajudando. Eu tenho que agradecer Pois é. demais, né? Elas não nos substituem, mas elas quebram um bom galho se a gente também quer dar uma escapada para a nossa própria vida, que a gente tem todo o direito também, né? Outro dia, Sim. falando com uma mãe, assim, que nem você, tua idade, 3 filhos, culpada. Eu falei para ela que uma das coisas que os filhos dela mais querem é que ela seja feliz. E que ela tem que achar um lugar confortável, inclusive para essa coisa, porque as crianças querem o tempo todo, elas precisam. Mas também elas gostam de ter outras pessoas, elas gostam de ter avó, elas gostam de ter amiguinhos. Então, se a gente devagarzinho souber manejar esse meio do campo, dá certo. Fica mais leve, mais seguro para todo mundo, né? A gente poder fazer essa rede de apoio, seja ela uma rede de apoio para quem pode, tem esse privilégio de pagar por ela, né? Para quem não pode, eu sei que as coisas ficam mais difíceis, a gente precisa de recursos públicos que são precários, né? Mas que assim, a comunidade se ajude. Eu vejo muito caso A bonito, a vizinha se vizinha ajuda. ajuda, Isso. né? E entender que nasceu uma mãe, nasceu uma baita responsabilidade, né? E que quanto mais a gente tiver base segura, mais a gente consegue ser melhor para eles, né? E eles precisam da gente bem. Então, de repente, quando a gente está muito sacrificado, também não é legal. A gente está o dia inteiro, não dormiu à noite. Tem que dar um jeito, sabe? Eu já vi A muita gente acaba vizinha. cobrando essa conta deles, né? Assim, a gente acaba Pois é, exigindo, a gente acaba se pois é. irritando, e aí fica difícil ficar no lugar E de ficando segurança, porque a gente. mãe estressada, mãe sacrificada, foi por você que eu fiz tudo isso. É ruim, é muito ruim crescer com peso, né? Então, eu fiz muita coisa, mas eu também viajei, eu também tive gente para me ajudar, eu tenho vizinhas, eu tinha várias vizinhas. Outro dia eu estava lembrando de uma vizinha lá no começo, estou com vontade de achar ela. Procurei na internet, eu não achei, mas eu vou achar. Ela chamava Lia, e a gente realmente se ajudou em muitas coisas, né? Enfim, Rá, eu estou aqui para você. O que você gostaria? O que você acha? Porque Pois, agora você virou uma... Eu gosto tanto quando te ver falando Bowlby e te falando de apego. Eu acho que tem tanto a ver, né? Então, pega por você sim, 2 curiosidades. anotei aqui algumas para não esquecer no meio do nervoso, né? Mas, pois é, eu tenho especialização em psicodrama, a gente se conheceu no psicodrama, e eu sei que hoje cresci a partir da divulgação falando sobre teoria do apego, mas em todos os momentos eu me apresento como essa Raquel, que é psicodramatista, e que encontrou na teoria do apego, eu acho que algumas certezas assim sobre caminhos de desenvolvimento, onde o Bowlby mergulhou mais nessa privação da necessidade da criança, me deu um chão talvez mais teórico, eu vou Isso. falar nesse sentido teórico, porque de fato eu continuo trabalhando com a minha visão de homem, de busca da espontaneidade, do trabalho da criança exterior, um trabalho psicodramático, né? E fico querendo que o Moreno também tenha o seu lugar nesse lugar. Então a Raquel tem esse coração que eu diria que está com esses 2 homens, mas não só, né? Porque quando eu te chamo aqui, a minha emoção é grande, porque você outro dia uma aluna, olha, eu estou me sentindo assim, incorporando esse papel de professora, mas tenho dado aula sobre teoria do apego. E ela disse, ai, a Rosa Cuquier é a Alice Miller do Brasil. Né? Alice Miller, Não, adorei! que chique. A Alice Miller Chique, né? começou comigo. Com ela eu comecei. O livro dela caiu na minha mão em inglês, Raquel, muitos anos atrás. E ela mexeu muito comigo. Ela é muito responsável por eu ter escrito as coisas.
E você fala, por exemplo, né, do Bowlby e do psicodrama. Em mim vive milhões de teorias. Eu sou, assim, totalmente dividida com tudo que eu já fiz, tudo que eu leio. Eu agora estou interessada em alguns temas ligados a racismo, a empoderamento feminino. É tão engraçado, já tem outras vozes em mim também. Então, eu sinto que a gente vai acumulando esse material, mas tem algumas coisas que calam fundo no coração, que eu acho que tem a ver com a vida da gente, com quanto a gente por dentro valida a teoria, valida com a gente, com a nossa vida, né? E eu gosto muito do psicodrama porque ele é relacional, Raquel, porque a gente pode ser como a gente não precisa fazer uma cara de nada. Sabe, a gente pode... Eu sou assim, né? Eu sou assim como você viu lá no workshop, como eu sou... Você vier na minha casa, eu vou ser assim, eu sou bem espivetadinha, eu sou desse jeito. E eu posso ser no psicodrama, entendeu? E quando a gente consegue encontrar esse lugar autêntico, a gente não precisa estar sustentando... Nada. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Porque, na verdade, o grande trabalho com a criança interior é resgatar essa espontaneidade que ficou engessada, perdida, cristalizada lá atrás, porque a gente não pôde ser o que de fato a gente era para conquistar esse amor, né? A gente começou a ter que se defender muito para conseguir criar o tal do falso self, ser uma criança bem comportada, boazinha, todo mundo adora criança boazinha. E é muito difícil segurar a raiva de uma criança, a birra de uma criança. Eu sei que é, entendeu? Mas a criança fala dela quando ela está fazendo isso. Não está falando da mãe, ela está falando que ela está muito frustrada. E o que a gente tem que fazer é conter, de algum jeito. É conter, deixar que ela possa ser. Senão ela vai ser comportadinha, se ela achar esse caminho do falso self, e vai fazer muita terapia quando for adulta. Para poder se afirmar. Já que a gente já entrou no embalo da importância da terapia, né? De fato, Bowlby me dá aquela ideia de estilos de apego, né? Dos estilos de apego, o que uma criação insegura pode gerar em termos de estilo de apego, que dá alguma ideia de padrões de defesas que a gente busca e como é que a gente vai ficando naquele quadrado. Ou a gente sendo evitativo, né, não conseguindo entrar em contato com as nossas próprias emoções e carregando esse falso self de autossuficiente, sou muito bem resolvido, não preciso de ajuda. E dá super ibope na nossa sociedade, mas é muito falso. Todo mundo é interdependente, não independente. Todo mundo é interdependente. Interdependente. Parece que é uma falsa, ou dependente, bobinha, ou independente, não preciso de ninguém. Não é, no meio. Porque tem horas que nem hoje, eu preciso de você precisa de mim, Raquel. A gente precisa trocar, a gente precisa estar aqui. Não existe terapeuta sem cliente, não existe professora sem aluno. Então, nossos papéis são complementares e todo mundo precisa de todo mundo. Então, quando a gente começa a entender isso, e as mães entendem, a gente usa a nossa vulnerabilidade. Porque, sabe, você falou, eu estava aflita, quero que a Rosinha entre e não sei o que lá, como vai ser? Eu sei isso, eu sei como é ser aflita, eu consigo me conectar com você. Se você falar que não tem frio na barriga, não está falando de mim, Raquel. Entendeu? Então, a gente se conecta pela vulnerabilidade, não pela força. Né? Então, a gente tem que poder falar para o filho que ele pode ser vulnerável, que ele pode estar infeliz, que ele pode estar triste, que ele pode estar com raiva. Você não concorda com ele, mas ele pode. Né? Que isso é um lado dele eu tenho vontade só de te ouvir aqui. Eu não quebro, eu aguento se meu filho está bravo, se um aluno faz uma crítica. A gente aguenta. Sabe, corrige nossas arestas. Sem ameaçar retirar o nosso amor ou o nosso auxílio. E quando você fala eu aguento, eu dou a segurança de que você pode discordar de mim, você pode me criticar, né? Mas eu continuo te amando, né? Você continua importante para mim. Contando comigo, você continua importante para mim, né? Então, quanto dos nossos comportamentos, né, foram ameaças dessa retirada, né, desse afeto. E eu acho lindo que você escreve também por metáforas, né? Tem uns termos que eu aprendi lá atrás e até hoje eles estão sempre aqui, né? Quando você fala, por exemplo, de economia narcísica. Fala um pouquinho aí, né? Da gente estar sempre em parece busca. que a gente precisa ter autoestima na medida certa dentro do ego. Então, por exemplo, se eu não faço uma coisa bonita, minha mãe briga comigo, eu não gosto de mim.
E reflete em mim. Eu gosto de ser gostada. Só que para ser gostada, eu preciso não comer o doce. E eu quero doce. Então, a criança, ela não tem esse controle de impulso. Mas, por exemplo, quando a gente dá uma bronca que esculacha com ela, acaba com ela. Porque ela precisa ser gostada, entendeu? Então, isso que você falou antes, mamãe não gosta disso, mas gosta imensamente de você. Daqui a pouco você vai se acalmar, nós vamos conversar. Isso é importantíssimo, é garantir que essa economia narcísica entre o mau filho e o bom filho está mais ou menos no meio dentro de mim. Eu não faço tudo que a mamãe quer, mas a mamãe gosta de mim. Quem sabe mais tarde a gente vai conseguir se acertar, né? Eu gosto muito dessa ideia de falar para a criança, daqui a pouco a gente vai poder conversar, quando você se acalmar, a mamãe quer te ouvir, né? Alguma coisa, quando no meio da birra, eu acho mais difícil a birra, Raquel. E o mais difícil Sim. lidar, porque é uma explosão, né? E Sim, assim, eu acho que hoje a neurociência traz para a gente um caminho tão pautado no funcionamento do. A gente sabe como é que funciona, a gente já consegue ter conhecimento para saber que naquele momento tem uma descarga de uma série de hormônios, que naquele momento não é um momento de dar sermão, de conseguir. Que tem uma criança que não tem condições neurológicas naquele momento de atender nem a ela mesma, nem a mim. Né? A gente vai entendendo que não é pessoal, né? Que não é uma tentativa de nos desafiar. Eu penso que a informação que a gente tem hoje da neurociência nos dá um caminho, mas a gente ainda está longe de conseguir fugir das sabe o que dores da nossa acontece? criança interior. Exatamente, porque aciona a minha frustração. Então, quando eu grito porque eu estou em explosão, eu estou explodindo, porque eu não tenho continência interna. Então, uma vez eu estava falando com uma cliente, ela falou, mas o que eu faço? Eu explodo mesmo, né? E eu falo com as pessoas, dizendo assim, eu sei como é isso, mães fazem isso. O que eu faço? Eu falei, vai tomar banho. Teve um dia que eu falei para ela, entra no banheiro e toma um banho frio. Fala que você já vai sair, que você só vai no banheiro fazer xixi, toma um banho frio. Aí teve um dia que ela falou que ela tomou 20 banhos. Ah, Porque eu acho... já que você falou do banho da água, você sabe que depois que eu descobri que a água, de fato, é um corregulador para mim, é um lugar onde eu me acalmo, Para muita eu gente. passei a fazer isso várias vezes, né? Me conectar com a água. E isso foi num workshop da criança interior lá com você, que eu lembro que Falei, você no final disse, procura uma coisa que a sua criança encontre gosta, paz. Onde que ela se encontra tranquila? O que é que ela gosta? Você falou piscina, o que é que ela gosta. Aí eu me lembrei, eu comprei uma fonte para mim, uma fonte que ficava saindo barulhinho da ai, que água lá, gostoso, que né? gostoso. E de lá para cá, a fonte já virou cachoeira, já virou mar, já virou banheiro em casa. Tudo que é forma de entrar em contato com a água tem sido para mim um lembrete de onde a minha É criança se acalma, como. porque, olha só, quando a gente entra na água, você fica cercada com estímulo sensorial, e isso é estímulo do teu cérebro. E às vezes água fria, quando eu estou muito nervosa, quando eu estou muito aflita, enfim. Você lembra que as primeiras terapias eram colocar o paciente psiquiátrico num negócio com gelo? Vocês lembram das histéricas? As primeiras terapias, coitadas, enfiavam ela no gelo para ver se parava a crise, né? Então, porque é meio primário isso. Né? Então, tem que achar jeitos. Às vezes, correr, tem uma mãe que corre, que ela fala, bom, então eu vou fazer o exercício, daqui a pouco a mamãe volta e a gente conversa. A ideia de uma perspectiva, daqui a pouco a gente conversa, é muito bom. Porque daqui a pouco nossa relação se refaz. Eu não vou embora, eu não te abandono, né? Sim, E isso tem a ver com o sim. Bowlby e tudo. Como dar um apego seguro. Total. Totalmente, né? Bowlby, quando traz essa perspectiva, primeiro de naturalizar, de mostrar que o apego é algo inato a todo ser humano, né? Quando ele vai falar, porque a gente está falando dessa economia narcísica para a criança, mas o tempo inteiro, nossa vida inteira, a gente está buscando esse equilíbrio, assim, quem olha para mim com bons olhos, né? Eu quero ser amado, então eu estou aqui agora com você fazendo isso aqui. Como é que tá o meu? Poxa, ela me chama de Ra, ela tá aqui comigo. Né? Eu tô aqui enchendo um potinho dentro dessa perspectiva dessa economia narcísica, né? E, Então a gente tá Raquel, falando isso o tempo todo. eu lembro da tua sessão, eu lembro das sessões dos meus pacientes, dos meus clientes, da vida toda. Às vezes alguém me escreve, você lembra de mim 20 anos? Eu lembro. É interessante o que acontece no papel de terapeuta. A gente tem um lugar para cada pessoa, né?
Então, se fica feliz, Rá, não passou. Quando você escreveu e pediu, eu já tinha visto um pouco de lives. Eu vi que você fez uma grande evolução, Raquel. Eu tenho orgulho de você, daquela menina que eu vi começando, entendeu? Orgulho. Eu Sim. orgulho dos meus alunos, como eu tenho das crianças, como eu tenho dos meus filhos. Orgulho de ver essas pessoas crescendo e sendo legais e se pegando em coisas que eu sinto que tem sentido, né? E gosto Porque o muito de... verdadeiro lugar da base segura é essa, né? Eu estou aqui, você pode recorrer se precisar, mas eu quero que você explore, eu quero que você vá, eu quero que você cresça, né? E Isso. quando a E gente eu vou ficar internaliza essa bem. segurança, a gente vai. Eu E eu vou vou ficar ficar bem. bem se você crescer. E se você se afastar um pouquinho de mim para procurar o teu caminho, eu também vou ficar bem. Eu não sei se você leu Margaret Mahler. Você leu, Raquel? Não. Então anota, porque você vai gostar. Vai gostar muito. Você vai me chamar um dia para falar disso. É um trabalho que ela fez. O Bowlby fala dela. Chama Nascimento Psicológico do Bebê. E ela diz que as crianças evoluem de um jeito muito interessante, porque no começo elas querem ficar grudadinhas com a gente, né? Quando elas começam, por exemplo, meu netinho está com 10 meses, 11 meses, ele vai fazer um ano, ele já engatinha, então ele vai um pouquinho para lá, dali a pouco ele volta correndo para mim, né? Então eles vão fazendo ensaios de poder se afastar e voltar. Eu tenho um cachorrinho, quando o cachorrinho entra, ele sai correndo pro meu colo. Mas dali ele quer ir até o cachorrinho, depois ele volta correndo pro meu colo. Então, essa coisa de deixar que vá e volte, vá e volte. Um dia o filho vai, né? Mas ele volta também. Ele, nos Estados Unidos, os pais vêm as crianças 2 vezes por ano, lá no Thanksgiving e às vezes no meio do ano. A gente aqui é muito mais apegado. Eu vejo meus filhos toda semana, Raquel. Sim. Ou falo, pelo menos. Às vezes não é toda semana, mas eu falo com os filhos. Né? Sim. Nos Estados Unidos, eles vão Sim. embora. E os pais, tá bom, é assim que é a cultura, entendeu? E a Sim. gente tem que ter uma ideia de que se a gente não segura claustrofobicamente a criança, ela vai, volta, um dia vai para a vida dela, para criar filhos, para ter autonomia. E a gente fica mesmo. O papel de mãe vai encolhendo. E isso significa que a gente fez um bom trabalho, né? Na verdade, significa que a gente fez um bom trabalho de criar pessoas, né, seguras o suficiente para ir e seguras o suficiente para voltar quando elas precisam, quando elas têm alguma vulnerabilidade, ou seguras o suficiente para assumir o lugar de cuidado, se assim necessário, não por cobrança, obrigação, ou sustentando, como dizia Alice Miller, a raiva de ter que fazer isso, porque tem que honrar pai e mãe. Mas, na verdade, o desejo, né, de retribuir, o desejo de trocar de papéis no momento que a vida pede, gratidão. Né? Gratidão. Esse não é adoecedor, né? Mas... E gratidão não consegue na marra. A gente não consegue gratidão na marra. Não consegue porque está lá no mandamento bíblico honrar pai e mãe. Gratidão não se consegue assim. Né? Gratidão se consegue... Acho que a partir desse cuidado, né? Esse cuidado genuíno. A presença do outro, mesmo quando eu não sou tão bonzinho. Mesmo quando eu... Porque não é. Criança não é boazinha. Minha neta fala bonzinho. Eu sou muito bonzinho. Eu fui muito bonzinho hoje. Não é. Ela fala, mas eu sei que já ela vai dar uma aprontada, porque ela é criança, graças a Deus. Ela tem energia, ela tem fome de atos, como diz o Moreno. Pois é, Rosa. E no seu livro, você até fala do seu encontro com a Zerca Moreno, né? E diz que o sonho dela era ter uma escola de paz e como ela é importante. Sabe que eu tenho esse sonho? Também. Poderia. E eu tenho um trabalho e usa o psicodrama com grupo de pais. Porque grupo de pais, às vezes, fica uma coisa meio piegas. Fica uma coisa assim, meio de dar regra. Entendeu? E não é legal. Então, esse livro que chama Amar Seu Filho Só Não Basta, ele faz o seguinte, ele faz um grupo de pais pequeno, 4 casais. E os pais trazem cenas difíceis de viver com os filhos nas várias idades. Se os filhos têm mais ou menos a mesma idade, o grupo é melhor, porque os pais sabem. Então, por exemplo, meu filho bateu a porta do quarto na minha cara, o que eu faço? Então, ela dramatiza a cena e põe os pais para fazerem multiplicação. Sim, legal. E só depois... Enriquecendo, né, esse repertório. Exatamente. Vendo que é possível, porque não adianta dar uma regra.
Na hora que eu estou explodindo, às vezes eu nem consigo chegar no banheiro para tomar banho, eu já explodi, né? Eu não conto aí Sim. no livro, mas o meu filho, eu conto em workshop, eu já falei várias vezes. Eu tenho uma cena com meu filho, Raquel, que ele gostava de um negócio que atirava tinta, como é paintbrush, era um negócio que estava na moda, que era uma espingarda que soltava tiro. Tem nome, não sei o que lá. E tinha uma arma que a gente... Paintball. Paintball. E tinha uma arma, naquela época não tinha aqui, que a gente trazia. E eu lembro uma vez, nós fomos na Disney, eu comprei lá a arma, era uma arma. Enfim, ele adorava aquilo. Aí ele trouxe uma nota vermelha, ele era bem danado, meu filho, ele tirava 6,5 em tudo. Uma vez eu pus professora particular, ele tirou 10 em tudo. Ela falou, ele é vagabundo, ele não quer estudar, não adianta, não precisa de professora. Mas enfim, uma vez ele trouxe uma nota vermelha, eu falei para ele, pega a escada, gritando, porque ficava guardado em cima do armário. Pega a escada, sobe na escada, tira o negócio, dá para a mamãe, vem para o meu quarto, pega a escada, põe no armário da mamãe. Mas eu fiz uma coisa meio... Ele ficou que nem um escravinho, subindo, coitado. Aí eu entrei no quarto e me acalmei. E me dei conta do que eu estava fazendo. Raquel, chamei ele e falei, vem aqui, Renato, pega a escada. Tira aí do armário da mamãe, volta a escada, vamos pro teu quarto. Eu subi, pus lá nele e pedi desculpas. Então, chorando, porque eu me dei conta que eu fui, assim, um horror. Então, é interessante, a gente não consegue o tempo todo, e eu acho isso importante falar para os pais, e também compartilhar que eu mesma, que tenho a teoria do apego, que tenho Alice Miller, que tenho Bustos, que tenho tudo, perco a ribanceira, mas eu me dou conta, eu me dou conta. O que acontecia com os pais de antigamente, que eles nunca voltavam atrás, eles nunca pediam desculpas, entendeu? Eles estavam autorizados por uma sociedade que dava esse papel autoritário, vida e morte com os filhos. Entendeu? Então, acho muito incrível você tá falando isso, maravilhoso, porque eu acho que a gente está em transição, né? A gente está em transição, a gente recebe esse monte de informação que aumenta a nossa culpa, né? Eu tenho muito cuidado, delicadeza com a forma como eu passo essas informações que eu recebo, da teoria do apego, do que for, porque antes de tudo sou mãe de 3 crianças, perco as estribeiras em muito momento. Então eu acho que antes da gente procurar o ideal, a gente precisa entender o que aciona esses gatilhos em nós. Por isso que o trabalho com a criança interior foi tão transformador para mim. Porque eu acho que enquanto a gente não tem empatia com as dores da nossa própria criança, enquanto a gente não reconhece o que faltou, o que doeu, né, de que forma ela se sente ainda com tanta raiva guardada, que muitas vezes ela acaba expressando naquele serzinho mais frágil, que é aquele filho que está ali. Em geral, a raiva não direcionada para os pais, a gente direciona para essas crianças, né? Ou na hierarquia social, para pessoas que estão abaixo do nosso nível hierárquico, por exemplo, empregados, funcionários, garçons, entendeu? De repente recebe uma fúria, né? São pessoas abaixo, porque naquele momento a gente é criança, realmente. A gente está explodindo com alguma coisa da nossa história que frustrou. Então, eu acho bem legal esse trabalho desse livro com pais e psicodrama, Raquel. Quem sabe você não vai? Porque o que a Zerca foi um congresso que eu traduzia a Zerca. Olha só, eu fazia a tradução simultânea dela. Nunca tinha feito na minha vida. Mas não sei o que aconteceu com a pessoa que ia traduzir a Zerca no congresso. Não foi. Alguém me pediu. Eu falei, eu posso fazer, imagina. Eu ia lá. Fui lá traduzir a mulher. E deu super certo. E ela falou e eu traduzi. Ela falou que o sonho dela era ter uma escola de paz para evitar que tantas crianças crescessem exatamente com essa síndrome da criança interior ferida ou com esse falso self que depois vai em outras funções, onde ela tiver autoridade, pisar nas pessoas, desfazer das pessoas, negligenciar quem precisa, né? Então, sim, eu vi, é isso ela mesmo. tinha esse sonho e ela tinha esse ideal para a sociedade. Eu não sei se eu vou conseguir chegar lá para tanto, mas o meu movimento hoje, que não é um movimento fácil e simples, por toda a questão da maternidade, né, de estar aqui agora, de lutar entre esses papéis, eu comecei a ideia de convocar, chamar outros profissionais de psicologia. Hoje, no momento, o meu foco maior tem sido até chamar outros profissionais de psicologia, para que cheguem nos consultórios cada vez mais e nas famílias e nas crianças esse trabalho com a criança interior. Porque justamente hoje os pais procuram muito essa coisa das regras, né? Do que é para fazer com o meu filho, o que eu faço quando ele tiver birra, como é que eu faço o desfraude.
E a teoria do apego, ou não é uma teoria de regras. passos para ser bom pai ou bom, né, boa mãe. Eu acho que é esse, ela nos atenta para essa necessidade de autocuidado, para olhar para a nossa história, para a partir daí eu quebrar o ciclo de transmissão transgeracional, né? Essa repetição Agora, do que eu recebi e repasso. às vezes cai um pouquinho no oposto atualmente, né? Para não ser autoritário, para não ter esse. Fica o pai que é complacente, então pode tudo, sou teu amigo. É um pai que não faz hierarquia, faz simetria e fica amigo do filho. Sim. Não é bem. Filho precisa de pai. O pai precisa falar: o papai Sim. não gostou disso. Eu sei que você. Mas eu não gostei. E a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso. E não quero que você fale. Quer dizer, ter uma voz assertiva, mas não Sim. grosseira. Né? Sim, quando a gente fala dos estilos de criação, fazendo esse correlato com os estilos de apego, né? Porque se eu entro numa negligência Ou ou numa nessa falta de complacência. limites e regras claras ou complacências, a gente acaba também gerando insegurança, né? A gente gera uma Isso. insegurança, aquela pessoa que está ansiosa o tempo todo ali esperando que alguém adulto me oriente, né? Porque o nosso papel é um papel de orientação, né? Então, Eu acho que essa é a melhor palavra, se a gente pudesse olhar. Eu sou uma orientadora. Eu jogo luz em algumas coisas. Agora, eu tive muitos clientes que os pais ou foram hippies, ou exatamente por uma coisa de terem pais autoritários, largaram muito. Não tinha hora em casa. Especialmente uma garota que eu segui por algum tempo, uma menina brilhante, ela fez PhD nos Estados Unidos, enfim, brilhante. Ela queria as regras, e ela falou que a vida inteira ela ficava esperando que os pais dissessem: chega cedo, não chega tão tarde com os teus amigos, porque os outros pais falavam e os pais dela nunca falaram. Então, às vezes a gente confunde, a gente acha que então eu vou deixar tudo livre, entendeu? Não é isso. Eu continuo não me sentindo visto, não me sentindo cuidado, não me sentindo amado, né? Exatamente. Então, é muito interessante. Só que é complexo, não é simples, a gente precisa compreender que cada história de todo mundo é única. É isso que eu acho. Por isso que as regras e as tipologias, elas não cabem para todo mundo. Como é que é essa história? O que você recebeu? O que para você, diante dos seus pais, foi de mais, foi de menos? Aquilo que causa trauma em alguém, não causa trauma em outro. A gente precisa entender aquela história, né? E gosto do psicodrama também nessa coisa de treinar papéis. Então, às vezes eu falo assim: treina com a tua voz falar isso de um outro jeito. É a mesma coisa, mas de uma outra forma. Então, treina, vai modulando uma possibilidade que não é natural, é aprendida, mas pode ser modulada. E não precisa vir da voz do terapeuta, vem do cliente. Né? Treina, vamos treinar. Sim. Ai, Rosa, eu tô me sentindo quero voltar a ter aula assim. Ai, tão bom. Mas eu tô cansada um pouquinho de tanta... Quando eu faço uma live, todo mundo me convida, mas eu não topo muito, porque senão eu fico muito ocupada com tudo. Eu já tenho a carga horária aqui. Então é interessante. Sim. Chega um momento, mas eu gostei muito de muitas coisas que eu Toda fiz e eventualmente de estar com vocês de novo e falar alguma coisa, mas sobre criança interior, eu acho que foi o que eu mais falei na vida. E o bipessoal também, como técnica. Mas sobre criança interior foi assim, a cereja do meu bolo, né? E esse livro... Que coisa boa que você falou, tá? Só estou aqui, assim, obrigada por você ter falado e eu ter recebido essa mensagem e hoje ser aquilo que eu sigo, esse legado passando para frente, né? E falando até cansar. Você sabe que esse livro começou com o primeiro artigo. Só que eu escrevi depois o artigo... ele começou com o primeiro artigo, Sobrevivência Emocional, que deu o nome ao livro. E depois eu escrevi o texto de Borderline. Daí que eu fui estudar narcisismo, dissociação. Depois, isso não era um livro, isso foram vários artigos, inclusive foram trabalhos de conclusão de curso. O texto de narcisismo foi meu nível 2. Nossa, Então, depois é que eu reuni. Você fez uma agora recente, né? Que é contando um pouco histórias
Vida Clínica de uma terapeuta. Conta um pouquinho dele, do Vida Clínica, assim, Ele que também que foi você... escrito ao longo de uns 10 anos, são vários artigos. Só que esse vídeo clínica, as pessoas falam, você conta a tua vida? Eu falo, não, mas eu conto em que momento que eu estava da minha vida para pesquisar aquilo que eu pesquisei. Porque cada artigo daquele livro demorou uns 2, 3 anos, Ra. Eu não escrevo rapidinho. E eu nem escrevo para Sim, escrever, eu escrevo porque eu estou estudando, porque eu acho tão legal que eu quero escrever, então eu faço resumo, enfim, era meu jeito. Né? E aí que sim, mas tinha uma motivação. Então, por exemplo, eu escrevi sobre adições e foi um momento que eu estava mais gordinha e eu queria perder peso. Então, eu comecei a focar na terapia, esse negócio quando eu comia as coisas que me engordavam e que eu sentia que não podia, quando eu me gratificava mais, era quando eu estava exatamente muito frustrada. Então, e essas cenas de quando eu estava muito frustrada, e desde quando que comida era um remédio para minha frustração. Comida é remédio para muita frustração e de muitas crianças. Porque doce acalma a criança, doce faz ela ficar boazinha, entre aspas, entendeu? Então, é interessante sim. como a gente, às vezes, e é uma adição. Por que é uma adição? Porque, na verdade, quando eu estou frustrada e triste, eu tenho que chorar no colo de alguém. É ser humano que acalma ser humano, não é comida, nem droga, nem crack, nem cocaína, nem. É ser humano. É essa coisa de vem, também já me senti assim, vamos conversar. Se você não quer, fica só aqui quietinha, depois a gente fala. E é uma coisa de humano com humano. Né? Então, E quando quando falta esse humano, a gente precisa usar recursos que a estão aí disponíveis, né? perto, né? É. Remédio, comida, jogo. Então, de repente, eu comecei a entrar. Eu tenho gente que eu conheço que joga na internet e gasta todo o dinheiro. Tem Sim. tantas possibilidades de vício, essa internet. Meu computador está bem aqui na minha frente, eu estou falando com ele, tá? Porque, né? E O tem celular, hoje em dia, o celular o celular, tempo todo. a gente não consegue, é uma extensão do É, nosso corpo, e para as crianças a gente chama de a nova chupeta, né? Assim, então, ele essa criança vai dissocia. chorar, toma o celular, essa criança toma o celular. E a gente vai criando essas muletas emocionais, né, para a falta do humano que acalma o humano, essa Porque tem a corregulação. hora, coitado dos pais, eles não aguentam. Eu tenho uma filha que tem 4 filhos, Raquel. Da tua idade, a mais velha tem 8, 6, 5 e um bebê que vai fazer 1 ano. Então você pode imaginar, né? Então tem horas que eu Posso. vejo ela falar, então vamos ver joguinho, vamos. Ah, é claro, assim, Agora como tem um que ter recurso consciência que não pode, pontual, a gente tem que usar. não pode ser o tempo todo, né? Tem que ter alguma regra. E eu, a pequenininha, ali de 3 anos, falava, vovó, deixa eu ver, eu tenho um joguinho lá de cabelo, que ela gosta de mexer no cabelo. Eu falei, teu pai não gosta que fica muito nisso. Quanto tempo você vai ficar? Vamos fazer um combinado. Então é legal que eu tenha a regra do pai, e eu sigo. Eu tento seguir, Sim. entendeu? Mas às vezes ela tá ali É, pedindo. preciso conversar um pouquinho com a minha sogra, se ela estiver assistindo, viu, vovó? Siga. Pois é. Mas ela também, porque a gente Mas é quer difícil. agradar. Eu quero esse livro da avó, porque na verdade é outro lugar, não é mais um lugar de educar, não é mais um lugar de corrigir. Acho que a dificuldade também de lidar com essa criança que está na birra, que está no choro, a minha sogra tem muita dificuldade quando eles sofrem por alguma A coisa. gente tem, Rá. A gente Ai, tem. não quero que Eu falo que sofra. as nossas vísceras estão ligadas com as vísceras dos nossos filhos. Eles saíram da nossa barriga e ainda tem. Porque eu sei pela voz quando uma filha minha está triste, eu sei pela aparência, eu sei pelo tom. E me dói mais o incômodo dela do que o meu, né? Falam que é mãe judia, mas não é. A mãe italiana é assim, a mãe árabe é assim. Eu me arranco os cabelos se não come, eu me arranco os cabelos se come muito. Tem alguma coisa da mãe muito conectada. E é diferente com o pai, porque meu marido também é avô, ele gosta muito das crianças. Mas eles não sentem. Tem horas que eu preciso ver as crianças. Eu sinto Você acha que falta. essa víscera que vem dos filhos, quando vem para o neto, é como se ela renascesse, assim, ampliasse uma Neto é possibilidade de viver aquilo paixão. de novo? Neto é paixão. Sabe aquela coisa que você não consegue não gostar? Sabe quando você está apaixonado pelo galo, pelo Alain Delon na minha. Sabe, eu só queria ficar olhando para ele. Que Neto também. Você só quer olhar o dedinho e tudo. E eles vão crescendo, né? E a gente ainda tem paixão. E eu acho assim: a avó não vicia. Não é a avó que vai estabelecer os padrões de comportamento. A avó vai gratificar, Raquel.
Eu vou te falar, porque eu faço E macarrão. sorte de quem tem uma avó, sorte de Ai, que quem tem a sorte possibilidade de viver e ter essa memória afetiva essa de memória uma afetiva. avó presente, sabe? De poder correr para o colo da avó quando a mãe briga, quando os pais, né, estão ali. Mas eu vou para minha avó. É ter um outro refúgio mais seguro ainda, mais livre das ambivalências, das Exatamente. questões relacionadas à criação, que não é fácil, né? Eu acho um baita E privilégio as quem mães tem podem essa descansar possibilidade. um pouquinho, porque essa avó não vai fazer maldade. O máximo que ela vai fazer é dar macarrão com batata frita, É da entendeu? Com pirulito, ovinho aqui é e da pirulito. chocolate. Pronto, é isso que a gente faz. A gente dá tudo de uma vez. Oh, sabe que eu brinco aqui dizendo que eu já quero ser avó, né? Porque eu acho que tenho essa impressão de que é uma fase mais leve, no sentido da gente não se sentir tão na obrigação de tantas coisas, né? Eu hoje ainda estou nessa fase de me sentir altamente dividida, né? Estou aqui, mas não estou É lá, porque mas você estou tem, aqui construindo. para a tua economia narcísica, você tem que construir o que te interessa, que é a tua profissão, e tem que ver teus meninos bem. Então, é um conflito. O É um que é mais conflito, não sai importante em não. cada momento? As duas coisas são importantes, né? As duas Então, a coisas. gente joga um pouco nesse time, um pouco nesse time. Quando a criança precisa mais, a gente É. sai. Quando tem uma coisa, um momento importante, por exemplo, festas na escola, coisas que os pais representam pais. É muito importante. Tem milhões de Sim. cenas no consultório do pai que atrasava para pegar na escola, do pai que não foi no jogo de futebol. Tem momentos Pois. que são matrizes, né? E é importante você estar falando isso, porque quando a gente fala sobre trabalho com a criança interior ferida, não necessariamente são pessoas que sofreram grandes Não. violências, abusos físicos. Às vezes são coisas, dores muito sutis, né? É isso, eu estava na escola e ele não veio me pegar, deu a hora e eu senti que ele não vinha, né? Esse medo de ser abandonado, às vezes é algo que está ali no universo da criança que nunca foi percebido por essa família, por esses pais e que precisa ser Porque qual o olhado, né? problema de ficar mais 15 minutos na escola? O problema é que ficava escuro, as crianças iam embora, ele ficava com o porteiro da porta da escola, ele se sentia que era a única criança que os pais não iam. Na verdade, não era. Mas essa coisa, eu sou o único que o pai não liga e não pega na hora. Então, tem alguns momentos que são matrizes, eu sinto, que são importantes. Por exemplo, eu posso, de vez em quando, atrasar, mas não posso atrasar cronicamente. Senão, o que eu vou entender? Que é mais importante lá do que aqui. Seja lá o que for, entendeu? Ou Tem às que ter vezes não é necessário uma cena, uma reparação, né? Porque aqui é importante a gente falar, como pai e mãe, a gente vai estar errando o tempo todo. Mas quando você fala da sua história, empresta a sua história com seu filho, você foi lá e fez uma reparação. Diz, meu é, filho, desculpe. Talvez uma frase, diga, meu filho, eu sei que você ficou com medo, em vez de dizer, besteira, claro que eu vi. Meu filho, eu nunca vou te abandonar, escuta, olha aqui. Né? e eu Às não vezes é quero te preciso punir. ser. O teu brinquedo está aí, pode brincar, mas eu quero que você estude e que você não tire nota vermelha. É engraçado, só quando a gente se acalma, a gente pode articular o que a gente realmente quer e falar para a criança claro. Porque senão é como se a gente estivesse cuspindo fogo, né? E eu sei que os pais gospem fogo de vez em quando. Sim, Que a faz gente tem que parte, né? conversar. O que eu acho importante dessa história com meu filho é que eu pedi desculpas, eu consegui me acalmar sozinha e voltar no mesmo dia e fazer uma brincadeira. Nós acabamos rindo. Eu chorei porque eu pedi desculpa de coração, mas nós acabamos rindo e eu falo disso até hoje. Isso já fazem, meu filho tem 45 anos, Raquel. Né? E até hoje, se meu filho estivesse aqui, ele ia te falar, ai, você não sabe como ela gritou. Né? Porque a gente Rosa, pode se eu, falar. eu coleciono essas histórias, né? Daria várias horas de live. Mas meu filho mais velho, um dia, num desses momentos de TPM, pós-puerpério, eu estava já grávida, o segundo tinha nascido, aí dormia o Pós-puerpério bebê, aí TPM. pós-puerpério, TPM, era combo, né? E eu quebrei um prato, foi um negócio. Aí o meu filho olhou para mim e disse: Mãe, você sempre foi o meu herói. Hoje você parece que é o vilão. Eu tô com medo de você. Nossa, gente, eu sentei, caí num pranto. Caí num pranto. Aí ele olhava pra mim e dizia: Mãe, o que eu faço pra te ajudar? Você acha que se a gente rezar pro Papai do Céu, você melhora? Quando a gente reza toda noite, eu fico bem. Ah, E eu dizia: Vamos rezar. E se eu te abraçar, melhora, né?
Eu brinco que foi eu, mãe, precisando de corregulação. Naquele momento era uma criança que tinha ali 6 anos, talvez, né? Fazendo isso, né? E eu querendo ser a psicóloga. Meu filho, tudo bem, me abraça, mas só dessa vez. A mamãe que se resolve. Não precisa de você para resolver isso, não. Uma vez, Mas eles nos ensinam. Achei lindo ele ter recursos para. São os recursos que eu uso quando ele está nervoso, né? Vamos fazer assim, vamos fazer assim, um a reza é abraço. importante. A reza é importante. Né? Agora, sabe uma coisa que eu fiz uma vez com uma mãe que não conseguia se controlar? Eu falei, eu trabalho um pouco com raiva, e eu falo assim, se não fosse você, quem seria na hora da raiva? Ela é uma bruxa, um dragão que gospe fogo. Aí eu Sim. pedi para ela fazer um dragão, para ela imprimir um dragão e fazer que nem uma bandeira. Ela pôs um taco e colou. E eu falei, dá pro teu filho, fala para ele te mostrar a hora que o dragão começa. Então ela pegava, o neném, ele tinha no quarto dele, o menino de uns 5 anos. E ele vinha lá, peraí, e vinha correndo e mostrava o dragão. E o dragão era uma espécie de âncora, para ela se lembrar da dor Que ela estava passando dela do e ponto como ela ali, né? estava. Então é bem legal trabalhar com âncoras. E às vezes denunciar para a própria criança, quando a mamãe começar a ficar assim, mostra o dragão para mim, que eu vou me lembrar e vou parar. Porque tem, como eu te falei, é muito rápido, é uma questão cerebral. A amígdala dá uma disparada e... É disruptivo, né? E Rosa, tão interessante, olha, eu me emociono vendo hoje como uma boa criança querida, olha que ato falho lindo esse. Eu ia dizer, como uma boa criança ferida, mas ao longo de tantos anos de terapia também integrando a parte do querida, né? Eu acho que a grande ideia do trabalho com a criança interior não é fazer a gente ter raiva, ódio dos nossos pais, achar culpados, porque a gente sabe que eles são humanos e receberam também a carga deles. Mas primeiro a gente precisa dar espaço para a raiva ser manifestada, para ela ser expressa, né? Reconhecer. Trabalhar em terapia e pedir desculpas quando ela aparece com meus filhos, porque ela apareceu na hora errada, não era com eles. Né? Então a gente precisa dar espaço para essa raiva. Não é culpa, é desculpas. Muita gente começa a ler o livro e pensa nos próprios filhos, não pensa em si mesmo. E eu falo para o paciente, não fala do teu filho agora, esse horário é teu. Deixa para você, a tua menina precisa de espaço comigo, não teu filho. E eu vou te garantir que você vai ser boa mãe, que você vai ser uma mãe suficientemente boa. Eu gosto desse conceito do Winnicott. Não é a mãe perfeita. Esta eu não fui. Ótimo. Inclusive, você diz no seu livro aqui que a terapia só começa quando a criança interior chega para a terapia, né? Quando ela é levada a sério. Às vezes demora 1 ano, 2 anos de papo, de outras coisas, para as pessoas terem coragem de trazer a disfuncionalidade. Quando eu não gosto de mim, quando eu sei que eu estou errada, às vezes elas precisam confiar na gente, que a gente não vai embora, que a gente não vai julgar com as nossas teorias grandiosas e terapêuticas o lado louco dela, entre aspas, entendeu? Então eu... Ai, Rosa, lacrou, como diz agora a juventude. Fantástico, porque é isso, a gente precisa... A teoria do apego me ajudou a entender um pouco os estilos de apego do paciente, como é que eu vou chegar mais rápido ou mais devagar, dependendo das defesas que ele tem construído. Então, eu estou falando do trabalho da criança interior, mas ele não é para todo mundo e ele não é rápido. E ele não pode ser vendido como hoje parece que está na prateleira, pega ali aquela banana, né? Um monte de terapeuta fazendo... Ou faz abrindo... muito rápido, faz em 1 semana, faz as folhas, não adianta nada, a pessoa vai repetir, o cérebro traz de volta, é uma reação cerebral, a gente precisa... Eu digo que o cérebro da criança cria sulcos, como se fosse barro, vai ficando marcado, como se fosse cimento. O que a gente faz na terapia, a gente cria uma outra camadinha, um band-aid. Agora, o sulco está embaixo. Então, se não é uma boa terapia, não tem nem band-aid. Só faz uma coisinha, é criança interior. Pronto. Acabou. Então, precisa de tempo. Eu vou abrir agora um grupo terapêutico, né? Até quero poder usar aqui a live para falar. Estou abrindo um grupo terapêutico, é online, é uma coisa nova. Eu fiquei com medo e tal da primeira vez. Teve uma primeira... turma, essa é a segunda, né? Foi fantástico, foi lindo, delicado. Mas eu tive o cuidado de colocar determinados pré-requisitos. Por exemplo, estar em terapia individual. Porque tem muita coisa, Os encontros são quinzenais.
Os encontros são ao vivo, para eu ver o que está acontecendo ali com cada um, né? Então, é um trabalho delicado, de uma profundidade, que não estou me sentindo agora, não estou em terapia agora, é para mim? Não, não é. Deixa depois, É, deixa num outro momento, deixa não para tem problema. depois, se prepara para isso, né? Então, tem sido um trabalho que cada vez mais me mobiliza a compreender a importância da delicadeza. Não é algo para fazer rápido, não é algo para fazer sem o devido cuidado, né? Eu, às vezes, vejo as coisas sendo feitas. Eu fico triste quando, às vezes, eu vejo que banalizam um pouco. Nos Estados Unidos também banalizaram muito essa coisa da criança. Tinha terapia com bichinho. Então, eles punham... Parecia que era regressão. Então, eu tinha que ser criança. E o paciente tem que ser criança, fazer bilu-bilu. Não, não é nada disso. Não Não. é por aí. É com o adulto, com a criança interna dentro do adulto, com a dor dele, com os escorregões com o filho dele, com essas culpas que aparecem, com isso que eu chego lá, né? Agora, Sim. quando a gente escreve alguma coisa ou faz, a gente não sabe onde vai parar. Então, vai parar na mão de muita gente. Eu acho que cada um tem que adotar a si próprio e saber onde amarra seu boi e não ir atrás do que não é legal, entendeu? Quer dizer, ou aprender o que não é Sim. legal e eu não ponho a rosa enfurada. Eu vou pôr quando ela estiver segura, quando eu souber que é uma coisa boa. Entendeu? Porque eu não Sim. tenho mais pai nem mãe. Depois que a gente é adulto, é a gente que se cuida, né? E eu, às vezes, falo para o cliente, eu gosto de falar isso, na próxima semana, o que você vai fazer para a sua criança ficar bem? Para a tua parte interna ficar satisfeita? Para o seu filho Existe uma estar responsabilidade, um compromisso ali desse adulto com a sua própria com criança, né? ele mesmo. É a responsabilidade que eu acho que a terapia tem que dar, que eu que vem, papai, seja lá como eles fizeram, já acabou a missão deles. Agora é a minha. Eu adoto minha criança e eu vou ser mãe responsável comigo. É lindo. Eu adoro esse trabalho. Eu ainda acho realmente que é a cereja do meu bolo, né? Que foi uma grande sacada, porque eu na verdade, eu estava procurando para mim isso, não estava procurando para escrever para os outros, né? E Você até sabe que eu também hoje é um comecei livro que está procurando lá. para mim, né? Eu queria te apresentar um livro que eu não sei se você conhece, né? Mas foi um outro livro que me tocou profundamente, que eu ainda nem sei como levar ele para o mundo, assim, em termos de trabalho, de publicação, mas eu sempre indico. E eu acho que fez uma sintonia com a tua própria história, né? Esse criança, a criança orquídea. Você já ouviu falar desse livro? É um Não, já estou pediatra. escrevendo. Pode fotografar e me mandar a capa. Vou mandar, né? Esse pediatra, o Dr. Thomas Boyce, ele faz o seguinte pergunta, né? Por que que algumas crianças têm dificuldades e o que fazer para que todas elas floresçam? Ele é um professor, pesquisador, pediatra, né? Como eu falei, ele começa uma pesquisa, várias pesquisas, né? Ele é incessante na busca por uma resposta. Ele tinha uma irmã, era ele, a irmã, e a irmã adoece, a irmã morre, a irmã não resiste emocionalmente. E ele carregando a pergunta desde sempre, por que que eu sou bem-sucedido? Por que que eu consegui me organizar internamente, emocionalmente, a minha irmã não? Se a gente teve o mesmo pai, a mesma mãe, passou por tantas coisas juntas, a minha irmã era tão incrível, ela era tão sensível, ela era tão Nossa, inteligente. Aonde ela se perdeu? Por que que ela não aguentou a dor? Por que que ela às vezes é sucumbiu? genético, às vezes ela não tinha estrutura, às vezes o nível de defesas de ego dela não foram as dele, não é os mesmos pais. A ordem do nascimento tem muito a ver com a estrutura de cada criança. Os filhos não nascem na Ele mesma casa. aborda todas essas possibilidades, Nossa, eu vou só que como adorar, vou ler, cientista, gostei, ele gostei. vai fazendo pesquisa, medindo. Qual é a conclusão que ele chega? Ele diz assim: existem crianças que são orquídeas, que são sensíveis, que precisam de um solo muito adequado. Se elas não tiverem aquele solo adequado, elas não vão conseguir florescer na beleza e exuberância que elas têm. Existem outras que são dentes de leão, que conseguem, em terrenos mais áridos, sobreviver. E aí ele vai usar da neurociência, de mostrar que são crianças que já nasceram com um nível de ansiedade mais alto, que já tem. Aí ele vai mostrar que é um percentual de crianças que carrega por questões genéticas, por questões epigenéticas, enfim, por N Bem questões, legal. elas não podem ser criadas iguais, elas precisam de uma base ainda mais segura. Deus proteja os pais.
que tem que se adaptar a Pois cada é. filho e a cada orquídea que aparecer na mão deles, né? Mas eu acho E, bonita a e, e metáfora dos filhos orquídea. eu Acho posso bonito. dizer que eu tenho essa experiência em casa, né? Que quem tem me ensinado e me empurrado para a teoria do apego, para achar isso, para me sensibilizar por todas as crianças, é uma orquídea que eu tenho aqui em casa, né? Uhum. Ah, E eu tô com medo que acabe e nós não vamos se despedir, linda. não tem mais isso, não acaba mais Ah, aqui, não cai mais como mas antes, deixa eu não. te A gente falar, eu vai. tenho que acabar, porque olha só o que vai acontecer. Eu tenho que fazer uma fotografia daqui a pouco no shopping, até às 9. Eu tenho que fazer aqui perto, porque eu vou fazer a entrevista do passaporte amanhã à tarde. E eu esqueci, e meu marido está aguardando para a gente sair e fazer essa foto Eu do vou passaporte. deixar, vou te liberar, porque, né? É o Ai, que jeito, bom, eu senão não eu ficar. sabia que não tinha mais, não tem mais essa coisa de 1 hora. Uma hora encerrava e caía, né? Não É, tá caindo caía, por mais, isso eu estou não. ficando aflita, falei, não vou conseguir falar tchau para todo mundo. Então tá, Rá. Vai, Valeu. vamos dar Nós tchau. poderíamos falar. Esse livro eu vou comprar já, Rá. E eu te agradeço e trocar comigo as coisas que você vai descobrindo, Rá, porque você está com uma fome de saber, querida. Então, E tudo vai brilhar na tua vida, porque eu me lembro quando eu estava escrevendo a fome que eu tinha de saber essas coisas e como elas batiam dentro de mim, tá bom? Então eu vejo essa autenticidade no que você faz e vai brilhar, Raquel, vai ficar bom, e tá bom? veja e receba o meu carinho, a minha admiração pela pessoa real que você é, né? Se não estou procurando a pessoa ideal, essa pessoa real que se desnuda aqui na frente da gente, Fiz né? tanta Que bobagem, mas acertei bastante. Em outras coisas eu acertei, tá bom? muito, muito obrigada, Obrigada, viu, Rosa? Rá. Um Obrigada, beijo, obrigada. querida. Deixa Vou passar deixar a um live tempinho, gravada. depois eu venho de novo falar com o teu grupo, mas deixa passar, deixa, porque eu tô cheia de convitinho, mas eu falo com Vai, prazer, tá bom? vai curtir. Cada um dos seus netos vai curtir a si Você própria, que a também. gente aprende. Pra gente fechar aqui, uma coisa que eu não podia deixar de falar, né? Desses relacionamentos reparadores, né? Mesmo quando a gente falou aqui da infância ferida, a gente tem a nossa história, carrega as nossas dores, mas como outros relacionamentos podem ser curativos e reparadores, né? Deixar um pouco dessa mensagem para todo mundo que está ouvindo, Assim, né? O relacionamento terapêutico, mas novos grupos de relacionamentos, mulheres, grupos grupos de de mulheres são pares, incríveis. sabe? E Procuremos. amigos, e música, e outros espaços de realização, porque é bastante a carga da gente, né? Então, eu acho que a gente tem que procurar interdependência, pessoas com quem a gente pode trocar e que nos alimentem. E você me alimentou. Então, Tá muito, muito bom. obrigado. Você foi Obrigada. esse lugar reparador para mim aqui. Obrigada, Também. Rá. Obrigada por tudo, pelo carinho todo desse convite inteiro e para todo mundo. Eu gostaria que as pessoas fizessem perguntas. Eu posso sair, elas podem fazer. E, de repente, você me Tá, mandar perguntas. E, quem sabe, eu escrevo depois, eu vou respondendo e você passa de volta. Quem sabe? passo Tá sim. bom? Tá certo. Desculpa eu ter que ir, Combinado. Rá, mas é porque realmente eu estava Mas é isso preparando mesmo, para você tá 1 hora. no tempo. Tá É isso bom? aí mesmo. Tá Tá bem. tudo certo. Beijão. Obrigada, Rá. Tchau, Tchau, tchau. tchau, querida. Deixa eu ver como é que eu saio daqui.